meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana com muitos jogos. Muitos jogos interessantes, decisões, classificações para as próximas fases, decisões definidas, né, dos campeonatos estaduais. Muita coisa bacana para a gente conversar, né? A gente vai ter muita decisão acontecendo esse final de semana, então eu vou adiantar esse vídeo para vocês. Aliás, adiantar um bom feriado aí, espero que você esteja aproveitando, curtindo bastante a sua família. Sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Aqui eu sempre trago análise dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro, sempre as 20 equipes da Série A, e aí seja qualquer campeonato que eles disputem, a gente traz aqui a análise para vocês. Vamos ter até amistoso aqui nessa análise de hoje, tá? Meus amigos, vamos começar então pelos jogos de terça-feira, que na verdade foi um jogo só, que foi o confronto entre Grêmio e Caxias do Sul. Né, o primeiro jogo acabou 2-1 para o Grêmio, e o jogo da volta o Grêmio tinha muito mais conforto para jogar em casa, ter um time bem ofensivo, ter um time muito bem treinado pelo Renato Gaúcho. Acho que tem algumas falhas defensivas, e esse jogo também deixou isso um pouco claro contra o Caxias, o jogo da volta. Mas, cara, eu acho super normal o Grêmio estar oscilando nesse começo de temporada. Acho que precisa estar já ajeitando as coisas. Não está acontecendo isso, né? O Grêmio sofre muitos gols, né? A maioria dos jogos o Grêmio acaba sofrendo algum gol na partida. E isso, sei lá, acho que joga contra o próprio time do Renato. Mas 3-2 no placar no jogo da volta. O Grêmio fez o 3-0, né? Com o Diego Costa duas vezes e o Cristaldo. E aí o Grêmio sentou no placar, teve a expulsão do Mike, né, o volante do Grêmio. Eu acho que isso complicou muitas coisas pro Grêmio, né? Chamou o Caxias do Sul pro seu campo de defesa e, né, impondo o ritmo do jogo do Caxias. O Grêmio só se segurando no segundo tempo, a maioria do segundo tempo foi só nisso. E aí saíram os gols do Caxias, né? Vitor Feijão no comecinho do segundo tempo. E aí o Tomás Bastos fez o segundo gol do Caxias no finalzinho do segundo tempo. A sorte do Grêmio foram que esses gols saíram muito espaçados um do outro, né? Faltou, no agregado estava 5-3 pro Grêmio, então o Grêmio poderia ter tomado empate, que iria classificar do mesmo jeito, mas o Grêmio classifica para a final contra o Juventude, e eu acho que o Grêmio vai enfrentar um grande adversário. O Juventude tem tudo para fazer um grande jogo contra o Grêmio, os dois jogos, né? Dois grandes jogos contra o Grêmio, e, né, levar perigo, levar muito imposição física também do Juventude pro Grêmio. É um time mais encorpado do que o Caxias, um time melhor que o Caxias, e que também já enfrentou o Grêmio no Campeonato Gaúcho e deu muito trabalho ao time do Imortal. O outro jogo na terça-feira foi da Seleção Brasileira, já tem análise desse vídeo específico. Inclusive agradecer de novo a presença de vocês nos 3 últimos vídeos, foi muito legal. Espero que vocês venham aqui de novo para esse vídeo. Se você está vindo aqui já recorrente, deixa aqui nos comentários a sua opinião dos jogos, dos vídeos, só para a gente ter essa conversa bacana também nos comentários. Na quarta-feira já tivemos mais jogos, né? Foram 8 jogos na quarta-feira, começando com Boa Vista e Botafogo pelo jogo de ida da Taça Rio. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 4-0, e aí eu acho que já coloca as duas mãos na taça, né? Vai jogar de novo no Engenhão, diante do seu torcedor. Tomara que esse ano o time aprenda com os erros do ano passado e comemore, celebre sim o campeonato da Taça Rio, né? Porque o Botafogo vai ter um título, né, nesse começo de ano, que Fluminense, tá, o Fluminense até tem a Recopa, mas o Fluminense não vai ter um título regional nesse começo de ano e nem o Vasco. Então é importante pro Botafogo ter esse reconhecimento e celebrar isso também, né? Eu acho que todo título deve sim ser celebrado, e se for um título ainda mais da Taça Rio, que é um segundo título de expressão no Rio de Janeiro, eu acho que vale a pena, o terceiro título, né? Porque tem a Taça Guanabara, tem o Campeonato Carioca e também a Taça Rio. Tiquinho Soares 2 vezes, Júnior Santos mais uma vez, ele sendo o protagonista nesse time do Botafogo, e Arlen fizeram os gols do Fogão contra o Boa Vista em Saquarema. Pelo Campeonato Mato Grossense, pela Copa Verde, o Cuiabá venceu por 4-1 a equipe do Brasiliense. Railan, Igor Moraes, gol contra. Max e Eliel fizeram os gols do Dourado e Gabriel Pedra descontou para o Brasiliense. Cara, foi um bom jogo do Dourado, né? Dominou do começo ao fim da partida. No agregado, um sonoro 8-2, né? O Cuiabá repetiu o placar no jogo da ida, né? Inclusive venceu na ida por 4-1, venceu na volta também por 4-1. E aí o Cuiabá conseguiu vencer essa vitória muito importante para avançar para a final do campeonato da Copa Verde, né? Eu esqueci de anotar aqui que o Cuiabá enfrenta, mas é amplamente favorito para ser campeão da Copa Verde de novo. Fez um bom jogo, um excelente jogo, consegue repetir o placar e agora vai decidir a final do Mato Grossense contra a União Rondonópolis, que é uma equipe muito bem treinada e que provavelmente vai apresentar bastante perigo e bastante trabalho aí para o time do Dourado nesse primeiro jogo, que é na casa do Cuiabá.
depois o Cuiabá decidiu fora contra o União. Amistoso que eu falei, o Corinthians foi visitar o Londrina lá no Paraná, né, e acabou vencendo por 3-0, bem no finalzinho do jogo, né, os 3 gols do Corinthians saíram no final do jogo, 2 do Romero e 1 do Giovani. O jogo em si foi bem ruim. Eu acho que se fosse um teste, se há um teste, né, para o Corinthians para esse começo de temporada, para ver com que a equipe vai estar nos próximos meses, cara, eu acho que é um teste que coloca uma pulga gigantesca atrás da orelha dos torcedores. Porque não sabe o que a gente pode esperar desse Corinthians. Eu acho que um time para um mata-mata até pode ir longe. Mas se tratando de Campeonato Brasileiro, de Copa Sul-Americana, eu acho muito difícil. Inclusive o Corinthians está num grupo complicado com o Argentino Júnior. E pode se complicar ainda mais se não desempenhar um bom futebol até lá. Coisa que não está acontecendo, né? O Corinthians não está conseguindo jogar bem e isso eu acho que vem resultando nesses desempenhos dentro de campo e também resultado. Vence o Londrina por 3-0, é verdade, mas muito pela confusão que o Fagner acabou gerando e o Londrina acabou ficando com 2 jogadores a menos. Né? O Corinthians teve o Fagner expulso, mas perder 2 jogadores eu acho que é muito mais impactante para o seu time do que perder um só. Né? E aí o Londrina ficou desfalcado com esses 2 atletas e o Corinthians com o Fagner. Mas eu acho que, volto a repetir, o Londrina sentiu muito mais a falta desses 2 do que o Corinthians ou o Fagner. E aí o Corinthians consegue fazer os 3 gols na reta final, muito pelo cansaço da equipe do Londrina, do Tubarão, e aí consegue essa vitória no Paraná. No Paraná? No Paraná. Enfim, mas reprovado para mim o Corinthians nesse amistoso. Atlético Paranaense 1, Operário 0, Zapelli fez o único gol da partida pro Furacão. No agregado, o Atlético consegue essa vitória e vai enfrentar o Maringá na final do Campeonato Paranaense. Cara, um bom jogo do Furacão, porque conseguiu segurar o Operário. O Operário, no segundo tempo, com a desvantagem no placar, cara, entrou com todos os atacantes que tinha em campo à disposição, no banco e os que já que estavam jogando. Então, cara, foi um jogo mesmo de refúgio, de pressão, de bola na área, de finalização e o Atlético conseguiu segurar muito bem. Vai jogar a decisão mais uma vez do Campeonato Paranaense, é o favorito para ser campeão, muito pelo que o Atlético anotou nessa edição do Campeonato Paranaense, de entrar desde cedo com os titulares até para ganhar ritmo e encorpar o time pro restante da temporada. É um bom time, joga bem, às vezes, e nesse jogo contra o Operário, foi legal que o time não precisou sair atrás do placar para correr atrás da situação, como foi na ida, né? E agora na volta o Atlético consegue fazer esse 1-0, se segurar, o que é importante, e aí depois conseguiu aí celebrar essa classificação para a final. Volto a repetir, é favorito e estou gostando muito do Atlético Paranaense começo de temporada, pelo poder de reação e também como consegue se segurar quando tem um placar na frente, quando não tem a vantagem no placar. Pelo Campeonato Paulista, o Santos conseguiu classificar e eliminar o Bragantino na Neoquímica Arena. Estranho falar isso, mas o Corinthians cedeu o estádio para o Santos jogar. E o Santos venceu muito bem, fez um excelente primeiro tempo. E eu acho que por isso o Santos consegue essa classificação, porque no segundo tempo baixou muito o ritmo, flertou demais com o poder ofensivo do Bragantino, que a gente sabe que esse começo de ano está um pouco capenga, mas é um bom time sim, consegue ser bem ofensivo. A gente que demorou demais para o Bragantino, o Bruninho entrar no time titular do Bragantino, né? Foi colocar faltando 20 minutos para acabar o jogo. Depois da expulsão infantil também do Rainer, né? Que acabou dando um pontapé no jogador do Bragantino. Que, mais uma vez, vou falar para vocês, foi muito bem justa. Foi justa, né? Essa expulsão do Rainer. Perdeu a cabeça e vai desfalcar o Santos no primeiro jogo na Vila Belmiro, na final do Campeonato Paulista. Joaquim fez um belo primeiro gol de cabeça e o Guilherme fez o 2-0 no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, fez o 2-0 também numa boa jogada trabalhada do Santos. Juliano fez o terceiro gol, mas antes do Juliano fazer o terceiro, o Eduardo Sacha fez um golaço no comecinho do segundo tempo. Eu até pensei que o Bragantino conseguiria levar um pouco mais de perigo, mas 12 minutos depois já tomou o gol que decretou a eliminação do time no Campeonato Paulista. O Bragantino tem muitos defeitos, é um time muito precário. Nesse jogo contra o Santos foi quase ineficaz. Foram poucas as chances que o Bragantino levou ao gol do Santos, muito obviamente pela partida sólida da defesa santista. E o ataque do Santos funcionou quando tinha que funcionar, né? No primeiro tempo o time trabalhou muito bem a bola, teve controle do jogo. No segundo isso já não aconteceu tanto, foram mais contra-ataques e aí o Santos não conseguiu construir esses contra-ataques com o mesmo êxito que estava tendo no primeiro tempo. Com os reservas entrando em campo, o time sentiu demais essa diferença técnica e também física, querendo ou não, dos reservas entrando no segundo tempo. 3-1 no placar, o Santos avança com muita autoridade para a final do Campeonato Paulista
Eu falei lá no começo que o Santos era um dos favoritos para ser campeão pelo desempenho da equipe nos primeiros jogos. E isso vem se confirmando aí, né, com o time chegando até a final do Campeonato Paulista para enfrentar a equipe do Palmeiras, que a gente já vai chegar no jogo do Palmeiras. Mas antes, o Vitória venceu o 13 por 3-0. Infelizmente, com essa vitória do Vitória, o Vitória está eliminado da Copa do Nordeste, não consegue avançar por conta de um pontinho apenas que o Ceará consegue de vantagem em relação ao Vitória. Cara, a infelicidade da equipe do Leão da Barra foi porque caiu num grupo que muitos times fizeram pontuações altas, porque o Vitória seria líder do grupo. Não, líder não. Mas estaria classificado com antecedência se estivesse no grupo do Bahia, do seu rival. E jogou bem, cara. Foi um bom jogo do Vitória. Um jogo que o time conseguiu construir suas jogadas, conseguiu levar perigo, conseguiu envolver o 13 muito bem. No segundo tempo, não teve nenhuma chance do visitante em toda a segunda etapa. Mérito do Vitória, perdão. E infelizmente fica pelo caminho, mas vai ter aí a final da Copa do Campeonato Baiano para jogar. E começa já a encorpar um pouco mais e se tornar um time um pouco mais competitivo, que pode tirar alguns pontinhos aí de alguns grandes no Campeonato Brasileiro, e aí já pensar um pouco com mais tranquilidade na permanência da Série A. Volto a repetir, dos 4 que subiram, eu acho que o foco dos 4 tem que ser na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro. Luiz Adriano, Léo Gamalho de pênalti e Lucas Esteves fizeram os gols do Leão da Barra. Luiz Adriano, o primeiro gol dele com a camisa do Vitória, junto com o Lucas Esteves, e Lu junto também com o Léo Gamalho. Foram gols estreantes aí pelo Vitória contra a equipe do 13. O Bahia, com seu time sub-20, tomou um sonoro 4-0 do Botafogo da Paraíba. Pipico, Pedro Ivo e Bruno Mota 2 vezes fizeram os gols do Botafogo da Paraíba. Cara, não tem muito que a gente analisar, porque foi o sub-20 do Bahia, né? Já estava classificado mesmo em primeiro lugar no seu grupo, com muita vantagem. E méritos do Bahia, que fez essa vantagem ao longo da Copa do Nordeste, e poupou os titulares. Nem o Rogério estava no banco, você tem uma noção, o Rogério Ceni não estava no banco do Bahia, e o time já começa a pensar com mais tranquilidade na final do Campeonato Baiano contra a equipe do Vitória. Fechando a rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza perdeu de virada para o Maranhão. Fortaleza também já classificado na segunda colocação da Copa do Nordeste, sem muita preocupação, sem muito desgaste. Vai jogar a final também contra o Ceará pelo Cearense. E, enfim, o Fortaleza só precisa começar a encontrar o futebol que teve no começo do ano. Vocês vão lembrar, eu falava que o Fortaleza tinha um futebol muito envolvente, com grandes chances criadas, oportunidades criadas ao longo do jogo, e a gente não começa mais a ver isso, né? O Fortaleza desperdiça muitas oportunidades, é verdade, mas são raras quando começa a criar, que a gente fica ainda mais abismado quando desperdiça, né? Era o tempo todo antes que o Fortaleza criava jogadas. Hoje é uma ou outra no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. Tá bem fraco mesmo o Fortaleza de criação de jogo. Eu acho que isso tem que ser arrumado aí pro restante da temporada, que o Fortaleza tem Sul-Americana, vai ter Campeonato Brasileiro, ainda tem Copa do Brasil para disputar, então acho que o time precisava, né, dar uma atenção um pouco maior. E vai ter a Copa do Nordeste também, né, o time classificou, vai jogar contra o Náutico nas quartas de final, né? Vai jogar contra o Nacional. Felipe, vamos falar pros gols. Moisés e Lucero fizeram os 2 gols do Fortaleza, né? O Fortaleza abriu 2-0. E aí, no comecinho do segundo tempo, Felipe Cruz. Vinícius Barata fez de pênalti aos 68, né? 16 minutos depois do primeiro gol. E Clecione fez o gol da virada do Maranhão em cima do Fortaleza, do Leão do Pici. Fechando toda a rodada, tivemos um jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino no Allianz Parque. A volta do Palmeiras ao seu estágio depois de 2 meses. Um jogo muito fraco do Palmeiras. Um jogo extremamente fraco do Palmeiras. Foi amplamente dominado pelo Novo Horizontino. Eu acho que isso não é segredo para ninguém. Só que, cara, a gente tem que levar em conta que, ao contrário do Bragantino, que chegou com uma grande dúvida contra o Santos, porque não era um time que estava jogando bem no Campeonato Paulista, e também não era um time que estava bem, tinha sido eliminado na Libertadores, na verdade, pelo Botafogo. Tinha feito 2 jogos muito perigosos contra o Águias Douradas, né? Não conseguindo marcar gols, né? Os 2 jogos foram 0-0. Recapitulando tudo isso, olha como o Bragantino chegou muito mais fragilizado para jogar contra o Santos, que vinha numa crescente, numa ascensão. Tudo bem que teve o tropeço contra a Portuguesa, mas eu acho que isso é relativo, né? O Santos teve o tropeço contra a Portuguesa, mas teve bons jogos contra São Paulo e contra Corinthians e contra o próprio Bragantino no Campeonato Paulista.
E agora o Santos consegue vencer muito bem o Bragantino, e o Palmeiras teve essa dificuldade contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, se eu não me recordo, acho que se a gente pegar os últimos 6 anos do Campeonato Paulista, 5 ele conseguiu a classificação para as próximas fases, classificar nos seus grupos, inclusive dando trabalho para o Palmeiras em muitos deles. Então o Novo Horizontino é um time muito bem treinado, um time, cara, certinho, muito bem estruturado, né, nos seus setores de diretoria, de gestão e também de elenco. Mas o Palmeiras tem uma grande estrela no seu plantel atualmente, que se chama Endrick Felipe. O atacante do Real Madrid, que vai para o Real Madrid depois de junho, né, provavelmente em julho deve vestir a camisa merengue do Real Madrid, decidiu mais uma vez para o Palmeiras, né, fazendo o seu gol logo no comecinho do segundo tempo. Cara, um belo gol, e jogou muito bem. Quando foi acionado, conseguiu ir muito bem. Infelizmente acabou saindo por uma lesão ali, que é a mesma lesão que ele teve contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Mas, cara, foi um grande jogo do moleque, joga muita bola, 17 anos, cara, aquele discurso que vocês já vão saber, todo mundo já sabe de cabeça que todo mundo faz. Mas é isso, cara, o menino decide mais uma vez, se torna um excelente jogador decisivo, pelo menos nesse começo de ano. É um ano, acho que, fantástico para ele, para a família dele. E méritos do Palmeiras, eu acho que, assim, se a gente for pegar o campeonato inteiro como um todo, cara, o Palmeiras merecia, sim, estar na final do Campeonato Paulista. Se eu pegar esse jogo, aí eu acho um pouco mais equilibrado, mas eu acho que no frigir dos ovos ali, o segundo tempo do Novo Horizontino foi muito no desespero. Se tivesse conseguido aproveitar as chances que teve no primeiro tempo, provavelmente o Palmeiras teria eliminado hoje. Eu acho que o Novo Horizontino poderia ter virado do primeiro para o segundo tempo com 2-0 no placar. E eu não sinto que foi falha do Palmeiras, sabe? Tipo, foi um erro do Palmeiras, foi um erro de escalação, foi um erro de pensamento. Eu quero vangloriar a boa partida do Novo Horizontino, destacar a boa preparação do Eduardo Batista com os seus jogadores e, mais ainda, destacar a excelente partida do Rômulo, meio-campista do Novo Horizontino. Foram jogadores, Rômulo, o próprio Giovani, volante, também o Fernando Pessoa, atacante. Cara, foi um grande jogo do Novo Horizontino mesmo, que conseguiu levar perigo, cai de pé no Campeonato Paulista, vai jogar a Taça do Interior e tem o foco ainda na Série B do Campeonato Brasileiro aí no decorrer da temporada. Bom jogo do Novo Horizontino, um grande paulista da equipe, mas fica pelo caminho e o Palmeiras vai decidir contra o Santos. Primeiro jogo na Vila Belmiro, segundo jogo no Allianz Parque, mando do Palmeiras. E é isso, meus queridos. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Deixe nos comentários sua opinião sobre os jogos também. É muito importante para mim também ter essa opinião de vocês. Eu acho que a minha opinião só se torna completa com a sua também. E é isso. Um abraço, um feliz Páscoa para todo mundo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.